Olá, turma, sejam bem-vindos a mais uma exposição do curso Probabilidade Estatística. Nesse vídeo, nós vamos mostrar como você usa a calculadora científica para fazer os cálculos estatísticos. Eu estou apresentando aqui duas calculadoras científicas, que são as mais comuns a gente encontrar no comércio. A Casio FX82MS e uma outra calculadora que tem as mesmas funções que ela, inclusive com os mesmos botões nas mesmas posições. Eu não vou dizer que as calculadoras são clone uma da outra, ou coisa desse tipo. Só vou dizer que tem essas opções, tá? Essa aqui custa um terço dessa em média. Claro, você pode achar mais barato, pode achar mais caro também. Para você utilizar uma calculadora científica para fazer cálculos estatísticos, qualquer que seja elas, essas aqui ou outras, você tem que entrar no modo estatístico da calculadora científica. Para essa calculadora, ela tem um botão ao lado do botão de ligar, que é o botão de liga on, tem um botão chamado mod. Na calculadora Casio está escrito mod em cima e na calculadora Fix também, só que está um pouquinho mais para a esquerda aqui. Então você aperta esse botão e ela vai te mostrar quais são as funções da calculadora. Os modos, tem um modo normal, que é esse comp, tem um modo SD, que é o estatístico, e tem um modo 3, que é de regressão. Como eu vou trabalhar estatístico, vou apertar então aqui a tecla 2. Então eu vou apertar a tecla 2. Ao fazer isso, a sua calculadora vai entrar no modo estatístico. Observe, para você saber se entrou ou não, vai ter que aparecer no visor da calculadora as letras SD bem pequenininhas. Não sei se dá para ver aqui, mas tem um SD bem aqui no visor da calculadora. Bem, feito isso, você já está no modo estatístico. Para não correr o risco de você trabalhar com dados que já estejam na memória da calculadora, é sempre bom você aprender como limpar os dados que estão na memória da calculadora. Para fazer isso, você vai observar que em cima do botão Mod está escrito em dourado CLR. E nessa outra aqui está escrito em verde CLR. Essa parte CLR é para você limpar os dados das memórias da calculadora. Qualquer um dos modos, do modo estatístico, do modo normal ou do modo regressão. Então, como aqui está escrito em dourado, né, e esse aqui está escrito em verde, eu tenho que saber como alcançar as funções, no caso dessa aqui verde e nessa outra dourada. Aí você vai olhar para a tecla Shift. Ó. A tecla Shift está escrita aqui na cor verde e nessa está escrita em cor dourada. Então todas as funções douradas na calculadora Casio eu alcanço apertando primeiro a tecla Shift. E na calculadora Fix, apertando a tecla Shift, eu alcanço todas as verdes. Então eu vou apertar Shift. Ó. Aí depois eu aperto a tecla Mod e vai aparecer aqui. Opa, nessa da esquerda não foi, ó, na calculadora Fix. Mas vai aparecer aqui o que você quer limpar. No caso, eu quero limpar, aí na opção 1 é apenas esse SCL, são estatísticas. Você quer clear estatístico. Então você vai limpar os dados estatísticos. Então eu vou apertar então a tecla 1. Então nesse caso eu limpei todos os dados, aparece no visor aqui, ó, limpa os dados estatísticos. Vamos fazer isso na outra calculadora também. Então, Shift. E agora sim, apareceu, aperta a tecla 1 e pronto, limpou os dados da memória. Então as duas calculadoras estão com os dados da memória de dados estatísticos limpos. E agora eu vou fazer, por meio de um exemplo, explicar como colocar os dados na calculadora. Eu vou usar a calculadora Casio, tá? Isso aqui vai ficar um pouco de lado. Então eu já aproveitei, coloquei aqui um conjunto de notas de um aluno. Ele tirou 6, 7, 7, 8 e 8, originalmente. Depois eu vou explicar porque eu risquei esse 10. Então, qual é o procedimento que a gente vai fazer? É como se a gente fosse fazer isso na mão. Se eu fosse fazer isso na mão, eu fazia 6, mais 7, mais 7, mais 8, mais 10. Ou seja, eu tenho que, de certa forma, capturar esses dados que estão na tabela. Para fazer na calculadora, o procedimento é bem simples. Basta eu inserir todos esses valores na memória da calculadora. Para fazer isso, nós vamos utilizar um botão chamado M+, aqui na calculadora, ou DT, está escrito aqui em azul DT, esse DT quer dizer de dados, né, em inglês. Então, para fazer esse procedimento, eu simplesmente vou pegar esses dados e apertar essa tecla. Cada vez que eu fizer isso, esses dados vão sendo colocados na memória da calculadora. Então, vou começar com o 6. Então, eu aperto o 6, vou colocar para ficar mais fácil de visualizar, o 6. E depois eu aperto a tecla aqui, ó, M+. Aí ele automaticamente colocou n igual a 1, tá dizendo assim, foi colocado um dado na memória da calculadora. Depois o próximo é quem? 7. Aqui, ó. Eu coloco 7. E assim o próximo é um 7. Depois tem um 8. Isso é o quarto dado. Vamos ver, ó, tem que aparecer n igual a 4. Apareceu. E o último
era um 8 também. Então, eu coloco 8, M+, e está agora essa informação na calculadora, está na memória dela. Como eu quero calcular a média, o desvio padrão e a variância, o que eu vou fazer? Eu tenho que saber qual botão da calculadora me retorna esses valores, que no caso da calculadora Cássio, está acima do número 2. Acima do número 2 dá para você ler SVAR. Esse SVAR são esse S de estatística, então são os dados variantes da estatística. No caso é média, que é de posição, e de dispersão tem o desvio padrão e a variância. Então como fazer isso? Está escrito na cor dourada, então eu tenho que apertar a tecla Shift. Na outra calculadora, que também funciona do mesmo jeito, ó, na tecla 2 também, está escrito na cor verde. Então, para alcançar essas funções estatísticas, eu vou apertar a tecla primeiro Shift e depois aperto a tecla 2. Aí vai aparecer no resultado da calculadora essas três opções. A primeira delas, X barra, é a média. A segunda é o desvio padrão normal da população. E a terceira é o desvio padrão da amostra. Como essa aqui são todas as notas do aluno, a gente vai considerar como sendo o conjunto inteiro de população, nós vamos utilizar a opção para calcular o desvio padrão, sempre essa aqui, a 2, tá? Nunca é essa. Então, se eu quero a média, o que eu vou fazer agora? Eu vou apertar a opção que diz a média, que é qual? 1. Então, aperta a tecla 1 e aperta a tecla igual. Não esqueça de apertar a tecla igual depois. Então, a média deu 7,2. E se eu quiser o desvio padrão? Eu volto novamente, aperto Shift 2, ó. Aí volta para essa tecla, para essa tela, e eu aperto agora a opção. Opa, foi duas vezes, só 2. E eu tenho agora quem é o desvio padrão. E para achar a variância? Aí tem que lembrar que a variância é o quadrado do desvio padrão. Então eu venho simplesmente e aperto aqui, já está com esse dado na tela, e aperto a tecla X ao quadrado. Ele vai me dar quem é a variância. Pronto, então esse é o procedimento. Mas pode ocorrer erros no caminho. Por exemplo, vamos supor que por uma infelicidade o professor corrigiu a prova do aluno errado e ele observou e viu que em vez de ter sido um 8, na realidade era um 10. Então eu tenho que corrigir essa informação. Para fazer isso, nós vamos utilizar esses botões aqui, ó, do meio. Se a gente vou apertar primeiro para baixo esse botão do meio, ele vai mostrar exatamente essa tabela. Só vai mostrar informação por informação. Então, por exemplo, eu vou apertar uma vez. Apareceu o primeiro valor que eu coloquei, que não foi exatamente um 6. Ele tem frequência 1, porque eu só coloquei ele uma vez. Depois eu vou falar porque a gente pode modificar a frequência no outro exemplo. Então, a frequência dele é 1. Depois o 7, né, que foi também frequência 1. Depois teve um 7 novamente. Depois teve um 8. E, por fim, teve essa nota X5, que era 8, mas deveria ser um 10. Então eu tenho que corrigir. Como para essa correção? Com essa informação na tela, ó, X5 igual a 8, eu vou simplesmente agora digitar o valor correto, que seria 10. Então vou digitar aqui 10, ó, e colocar igual. Aí ele fez a alteração aqui, ó, X5 passou a ser igual a 10. Observe que se eu voltar aqui, ó, a frequência 5 é igual a 1. Vamos voltar para o X5. O X5 é 10, o X4 é 8, o X3 é 7. Então todas as informações aqui corretamente. Pronto, então agora que eu fiz a modificação, eu tenho que voltar para calcular a média, o desvio padrão e a variância de dados. O que a gente faz novamente? Aperta a tecla Shift, já para escrever correção. 2, aí eu vou apertar aqui 1 para dar a média, deu 7,6, aumentou um pouquinho. Se eu quero o desvio padrão, aperta a tecla 2, que deu 1,35, aumentou, né, porque aumentou essa nota. E se eu quero a variância, só apertar x ao quadrado, e eu tenho a variância. Bem, mas suponhamos que, na realidade, o professor resolva, em algum momento, ele diz, não, vamos cancelar a terceira nota, porque eu vou com problema. Aí eu venho aqui na nota 3 e cancelo a nota 3. Então, nesse caso, eu tenho que retirar toda a informação. Como é que a gente faz isso? Você vai chegar encontrar essa nota que está errada, digamos que a nota 3, ela tem que ser, tem que ser excluída. Então, nesse botão aqui que é M+, ó, ao lado dele tem um escrito aqui em pequenininho, CL, clear, para limpar essa informação. Então, caso eu queira tirar essa terceira nota, o que eu vou fazer? Eu venho na opção Shift e aperto o botão M+, que agora eu vou retirar. Lembra que o M+, era para colocar os dados. O Shift M+, é para retirar os dados. Vou usar aqui, ó, M-.
Então eu vou tirar. Pronto, eu tirei, ó, porque antes não tinha 5 dados, agora n passou a ser igual a 4. Observe que agora quando eu for procurar o segundo set, ele não vai estar lá. Vamos ver. Primeiro o 6, depois o 7. Agora não pode ter um 7 agora, né? Realmente foi o 8 e depois foi o 10. Então, com essas instruções, você sabe como colocar dados na memória, como retirar esses dados e como editar esses dados. Agora eu vou explicar uma situação um pouco mais sofisticada, que é aquela quando são números com frequência. Por exemplo, vamos supor que a gente queira determinar para esse conjunto de dados, que são o número de filhos que a gente pegou de casais, com uma certa frequência. E eu quero achar, nesse caso, quem é a média, quem é o desvio padrão e quem é a variância para esse conjunto de dados. Como fazer isso? Então, vamos usar a calculadora. E, antes de tudo, como a gente vai iniciar novo procedimento estatístico, eu tenho que limpar os dados da memória da calculadora. Como você pode fazer isso? Não adianta desligar e ligar, não. Se eu desligar e ligar, ainda vão estar aqui os dados, tá? Uma coisa que você podia fazer era sair do modo estatístico e entrar novamente. Mas é mais fácil você simplesmente limpar todos os dados estatísticos. Aperta Shift, como eu falei, depois Mod, aí aparece o que você quer limpar. Eu quero limpar apenas os dados estatísticos. Se eu apertar aqui a tecla 3, vai limpar todos os dados da calculadora, tá? Até os que estão guardados dentro das memórias. Como eu quero apenas os dados estatísticos, eu vou apertar a tecla 1. Aí apareceu a opção, limpar dados estatísticos. Pronto, então estão limpados, não tem mais nada. Eu vou apertar aqui ó, a tecla n igual a 0, não tem nenhuma informação. E agora vamos colocar esses dados. Para esses dados aqui, cada informação tem uma frequência, dizendo que dos casais que foram investigados, que não tem nenhum filho, tem 2. Então eu tenho que colocar tanto nessa situação o número com a sua frequência. Para fazer isso, a gente tem que utilizar o botão ponto e vírgula. Às vezes eu vou fazer isso, depois de um tempo eu me esqueço, porque eu não trabalho o tempo todo com isso, e eu acabo colocando aqui vírgula. Se você apertar vírgula, vai aparecer um erro de expressão de matemática. Mas não tem problema, se você não esquecer, se o com vírgula deu errado, você usa ponto e vírgula e vai funcionar, tá? Porque depois eu costumo esquecer também. Então vamos colocar esses dados na calculadora. Então, primeiro eu aperto 0, aí eu vou colocar ponto e vírgula. O ponto e vírgula está escrito na cor dourada nessa calculadora e verde na outra. Então eu tenho que apertar a tecla Shift. Shift, aí aparece ponto e vírgula no visor. 2, pronto. Aí agora sim eu aperto M+. Então estou dizendo que o número 0 está entrando com frequência 2. Então por isso que apareceu n igual a 2. Está dizendo que foram colocar dois valores na memória, que é o primeiro 0 e o segundo 0. Depois, com um filho, teve 5 pessoas. Então eu vou colocar agora a informação 1, aí, ponto e vírgula, 5, e aperto M+. Apareceu n igual a 7. Por quê? Porque tem 5 dados iguais a 1 e 2 dados iguais a 0. Um total de 7 dados. Aí vamos continuar. O próximo é quanto? É 2 e 9. Então, 2, Shift, ponto e vírgula, 9, M+. Ah, deu 16. Por que deu 16? Né? Porque a gente tem 16 dados aqui. 9 com 7. Depois eu tenho 3 e 1. M+. E faltou qual? 4. 4 com 3. 4 filhos com frequência 3. Pronto, aperto M+. Então deu um total de 20. Vamos estar certo? 10. E aí tem 20 pessoas. 20, a frequência é 20, então aqui sempre está 20. Está certo. Então agora como é que eu faço para determinar qual é a quantidade, o número médio de filhos desses casais? Então, como antes, Shift, 2, aí vai aparecer no visor essas informações, eu aperto 1 e eu tenho a quantidade média de filhos, 1.9. Se eu quiser o desvio padrão, Shift 2, aí você apertar 2, e o resultado deu 1.1358 aproximadamente. Esse é o desvio padrão. Bem, pessoal, então essas são as dicas para como utilizar a calculadora científica no modo estatístico. Acho que eu abordei todas as possibilidades. Sim, tem uma outra que você pode fazer se você quiser. Digamos que você está fazendo as contas e você perdeu quem é n. Então, se você apertar Shift 1 aqui, ó, tem a opção aqui de recuperar o n, que é o 3, que é n igual a 20. Ou então você poderia também vir por aqui, né, e fazer a verificação e editar essas informações.
Tá bom? Não esqueça que quando você vai apagar um dado, tem que estar ele escrito no visor da tela. É isso, obrigado por ter assistido. Não esqueçam de dar um like no vídeo e compartilhar. Até a próxima exposição.